vamos dar início à primeira unidade da disciplina Físico-Química 1, que trata de gases. Nesse tópico, nessa unidade, serão abordados os temas Sistema, Vizinhança e Estado, Equações de Estado e Gases e suas leis. Então, inicialmente é fundamental que a gente faça aqui a definição de alguns conceitos da Físico-Química, né, que são, no caso, sistema, fronteira e vizinhança. É fundamental para que a gente tenha um entendimento dos gases e, posteriormente, de termodinâmica, dos conceitos da termodinâmica. Então, é preciso que a gente defina o que a gente vai tratar como sendo o sistema, ou a parte do universo que desejamos estudar. Definido esse primeiro conceito, esse sistema, a gente vai ter, além do sistema, obviamente, a definição da fronteira, né, que é o limite entre o sistema e a vizinhança, que é todo o restante do universo. Esse sistema, a gente tem a possibilidade de definir, então, as variáveis de estudo aqui, como é o caso de pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria a definição de um sistema, pegando um copo com água, né? O copo seria o meu sistema em estudo, né? ou o interior do copo, o conteúdo do copo seria o meu sistema, o copo seria a fronteira, né, que delimita o sistema de sua vizinhança, que é todo o restante. Então a gente tem a fronteira entre o sistema e sua vizinhança, que é denominada como parede, né, ou como fronteira, como a gente já falou. E essa fronteira ou parede, ela pode ser classificada de acordo com o tipo. Pode ser uma parede diatérmica, que permite troca de calor. Pode ser adiabática, que não permite troca de calor. Pode ser ainda parede rígida, que mantém o volume constante. Então, como classificar o sistema? Já que a gente fez a definição do sistema, agora como classificar esse sistema? Esse sistema pode ser classificado como aberto, onde a parede permite, é permeável e permite permeável ou semipermeável e permite troca de quantidade de matéria ou adição de quantidade de matéria. Adição ou subtração, né? A gente tem dois exemplos aqui do abastecimento do copo com água ou de uma panela de pressão que está eliminando aqui vapores. O sistema pode ser ainda fechado, com paredes impermeáveis. Aí a gente tem, observa que não há troca de matéria com a vizinhança, né? Permite somente a troca de calor entre o sistema e a vizinhança. E pode ter ainda um sistema isolado, que possui paredes adiabáticas, rígidas, impermeáveis, como é o caso de uma garrafa térmica. Outro conceito que a gente precisa entender é que quando o sistema ele não mostra tendência à mudança, a gente pode definir esse sistema como se encontrando em equilíbrio com uma vizinhança. Esse estado de equilíbrio ele pode ser usado como um ponto de referência para a compreensão da termodinâmica de um sistema. Uma característica importante do sistema é a energia, e a energia está relacionada com todas as outras propriedades mensuráveis do sistema, como a gente vai ver. Como definir as propriedades do sistema? Essa é a pergunta inicial, né? Então, o sistema ele é constituído por um gás puro. Vamos considerar como constituído por um gás puro. Esse gás tem um certo volume, uma certa pressão, uma determinada temperatura e um determinado número de átomos ou moléculas. E, além disso, uma reatividade química específica, né? Entre outras propriedades que a gente pode estabelecer e definir como importante para o sistema que se deseja estudar. Então, se a gente conhece os valores de algumas dessas variáveis descritas, é possível definir as outras propriedades. Então, a gente tem aqui na tabela a definição de algumas variáveis, né, os seus símbolos e as unidades comumente utilizadas. A primeira delas é a pressão, definida pelo símbolo P, e a gente tem unidades de atmosfera, Torricelli, Pascal, milímetro de mercúrio, são as mais comumente utilizadas. O volume, símbolo V,
que pode ser utilizado em unidade de metro cúbico, litro, mililitro e centímetro cúbico. Temperatura, símbolo T, utilizada as unidades mais comuns como Celsius e Kelvin, e a quantidade da matéria presente no sistema definida em mols. Como definir o estado de um sistema? Então, a definição do estado do sistema, ela parte das propriedades macroscópicas de um sistema que pode ser descrito utilizando pressão, temperatura, volume e quantidade de matéria, por exemplo, como já dito anteriormente. O que seria a pressão? A pressão ela pode ser definida como a força exercida pela colisão das partículas dos gases com a parede do recipiente que o contém. E qual seria a definição de calor e temperatura? Calor e temperatura são conceitos estabelecidos por meio de certos experimentos no contato de corpos quentes com corpos frios. Portanto, o calor é a quantidade que se conserva, né? A definição de calor, então, é a quantidade de energia térmica transferida de um corpo para o outro, e a temperatura é a medida da intensidade desse calor. Então, a gente tem uma relação de fluxo de calor de um corpo quente para um corpo frio. E como dito anteriormente, a escala de temperatura ela pode ser definida em diferentes escalas. Mais comumente a gente vai encontrar Celsius, pode ser Fahrenheit também, ou Rankine. O volume. O volume de um gás é definido como sempre igual ao volume do recipiente que o contém. Então, o volume molar de um gás na temperatura de 273 Kelvin é I a 1 atm, nas condições normais de temperatura e pressão, que são essas condições já ditas, ele apresenta um volume de 22,4 litros. A quantidade da matéria é proporcional ao número de entidades elementares de qualquer substância que se estuda, né, representada por fórmulas químicas que pode ser, no caso, átomo, molécula, íon, radicais. E aí a gente precisa definir as características das variáveis do sistema. Como é que essas variáveis se enquadram? Elas podem ser classificadas como função ou variável de estado, que são grandezas utilizadas para descrever um sistema em equilíbrio. Dentre elas a gente tem pressão, volume, temperatura, massa, quantidade da matéria. As variáveis podem ser classificadas como função ou variável de processo. Então a gente tem variáveis de estado e variáveis de processo. Nas variáveis de processo são grandezas utilizadas para descrever as alterações do sistema durante um processo. São elas calor, trabalho mecânico ou elétrico, entre outras. E as propriedades, elas podem ser classificadas como intensivas, quando não dependem da massa ou da quantidade de substância que constitui o sistema, por exemplo, temperatura, densidade, índice de refração, entre outros, ou propriedades extensivas, que são aquelas que dependem da massa ou da quantidade de substância que constitui o sistema. Como exemplo, a massa, a quantidade da matéria, o volume, energia potencial, energia cinética, entre outros. E o estado da matéria, o estado dos gases, no caso aqui, o gás é classificado como uma coleção de moléculas ou átomos, é um movimento contínuo, aleatório, com velocidade que aumenta com o aumento da temperatura. A gente pode ver isso na animação aqui apresentada, rapidamente, o movimento das moléculas ou átomos do gás. O espaço ocupado pela amostra de um gás é chamado de volume, né, o recipiente que o contém. O número de moléculas presente é a quantidade de substância, que a gente denomina como N. E as condições da amostra requerem especificações de pressão e temperatura, para que se estabeleça as condições do sistema. Falando agora das leis dos gases, para um gás com uma quantidade de matéria constante, as únicas variáveis necessárias para descrever completamente o sistema são pressão, temperatura e volume. Com essas observações, com base nessas descrições, é que foi estabelecido a lei de Boyle, onde o Boyle relacionou pressão e volume com uma constante, né? Observou que existe uma relação inversa de pressão e volume, né?
e essa relação dá uma constante. Já o Chasles, com base em suas observações, relacionou o volume com a temperatura, viu que esse volume é diretamente proporcional à temperatura, a variação do volume com a variação da temperatura, mantido uma pressão constante. Então, ele estabeleceu a lei que diz que o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. A combinação dessas leis anteriormente descritas, ou seja, mais acrescentada aqui do princípio do Avogadro, define a equação do gás ideal. E o que seria um gás ideal? Formado por muitas partículas em movimento, constante e caótico, desordenado, como a gente viu na animação anterior. As partículas que formam um gás são todas idênticas, pontuais, rígidas e com a mesma massa. As forças de atração e repulsão entre as partículas são desprezíveis, né? Para o entendimento de um gás ideal, isso é fundamental, né? Não existe interação entre as partículas do gás, elas só interagem entre si quando uma choca-se contra a outra. É a lei de ação-reação. Os choques entre as partículas são considerados elásticos ou ideais, e a equação de estado que descreve esse comportamento, ou o comportamento do gás ideal, é uma equação de estado, é definido como uma equação de estado, é uma equação termodinâmica que descreve o estado da matéria sob um dado conjunto de condições físicas. Dessas condições a gente descreveu aqui acima. No caso dos gases, uma das equações é dada por a relação da pressão com a quantidade da matéria, a temperatura, o volume e uma constante denominada como constante dos gases. Essa expressão, ou essa equação de estado, é válida para todos os gases em baixas pressões. A lei do gás ideal é uma lei limite, é importante que a gente compreenda isso. Ela é válida somente quando a pressão tende a zero. Já para um gás real, a definição ou as observações que a gente precisa ter atenção com relação a elas é que elas não obedecem, ou seja, um gás real não obedece à equação do gás perfeito. Os desvios da lei são particularmente importantes ou mais claramente percebidos quando a gente observa isso em altas pressões, como observado aqui na figura, ao lado. À medida que aumenta a pressão, a gente vê o comportamento dos gases reais se distanciando do comportamento de um gás ideal, definido aqui pela linha tracejada. Isso é visto a altas pressões e baixas temperaturas, especialmente quando o gás está num ponto de condensação. Então, o desvio observado nos gases reais com relação aos gases ideais são devido às interações entre as moléculas não previstas lá na definição de um gás ideal. E com base nessas observações, em observações feitas por Van der Waals, foi que ele propôs uma equação simples que dá predições mais precisas do comportamento do gás real comparado a um gás ideal. Essa nova equação de estado é descrita dessa forma. A gente pode observar aqui que há a inclusão agora de novas variáveis aqui, classificadas ou denominadas como A e B, que são os parâmetros de Van der Waals, únicos para cada gás. Cada gás apresenta um parâmetro diferente, determinado experimentalmente, e no caso estão relacionados com as interações entre as moléculas do gás. Recomendo que vocês acessem o link ou o endereço apresentado aqui abaixo das figuras. Trata-se de um aplicativo desenvolvido pela Universidade do Colorado, a Universidade Americana do Colorado, chamado DPET, que permite a gente simular as variáveis aqui no sistema, como volume, pressão, temperatura, caso se deseje fixar uma dessas variáveis, e como é que o sistema se comporta de acordo com a variação de cada uma dessas funções. É possível ainda modificar, se a gente quer observar o comportamento de um átomo leve ou de um átomo pesado, né, como isso vai ser modificado aqui. À medida que aumenta a quantidade de gás aqui no sistema,
como é que isso varia, a influência disso no volume, na temperatura e na pressão, é possível observar isso. Além disso, se eu posso variar também, o aplicativo permite, na verdade, variar todas as funções, né? Quantidade, temperatura, pressão e volume. Eu posso observar o comportamento do sistema variando cada uma delas. Permite também o aplicativo, esse mesmo aplicativo, observar comportamento dessas funções em sistemas em estado gasoso, líquido ou sólido, ou ainda definindo que tipo de átomo ou molécula eu quero observar dentro do sistema. Posso aquecer, verificar a mudança da temperatura, como isso vai alterar a pressão, volume, ok? Vou deixar uma frase aqui de estímulo para vocês continuarem aí os estudos de vocês, que é do Arthur Robert Ashe. E comece onde você está, use o que você tiver, faça o que puder. Ok? Bons estudos e até a próxima.